Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas capítulo 5, versículos 1 e 2. Bem, esse texto aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma exortação, aos irmãos a conservarem a liberdade que eles receberam em Cristo Jesus. E o objetivo do apóstolo Paulo a escrever a carta aos Gálatas é porque ele queria dar um grito de liberdade a todo o legalismo que os irmãos ali estavam vivendo, porque eles acabaram abrindo ali, brecha para a entrada de falsos mestres, que eram homens que vinham, de práticas judaizantes, e eles ali estavam obrigando os cristãos gentios a viverem como judeus, para que eles pudessem ser participantes ali das bênçãos de Cristo. Eles deveriam se submeter, no caso aqui o texto fala sobre submeter a circuncisão, que é uma prática que era feita pelos israelitas, pelos judeus, que era uma pequena cirurgia que era feita no órgão masculino dos meninos, que mostrava ali que eles eram judeus, que foi uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão, mostrando ali que a sua descendência seria abençoada, e Abraão fez isso com todos os homens da sua casa. Então se tornou uma prática, uma prática da lei, também vindo a se tornar a prática da lei em Moisés, a todos os israelitas, eles deveriam se circuncidar. Então esses falsos mestres, eles estavam ali ensinando não só essa doutrina, mas outras também, porque Cristo, quando ele veio, ele, através da sua vida, ele veio ali cumprir toda a lei, e sobre esse assunto aqui tem Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, que fala bem, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o objetivo de Jesus vir ao mundo foi para nos resgatar das obras incansáveis da lei, que não tinham ali um poder, de nos aperfeiçoar. Deus, ele trouxe a lei ali para proteger o seu povo, por causa da maldição da morte que começou a imperar desde o pecado de Adão e Eva. Mas, de maneira alguma, aquilo mudava, aperfeiçoava a vida daquele que ministrava, que era o sacerdote também do povo. Então Jesus, ele veio, e as obras da lei, em Hebreus fala, que eram como sombras das coisas futuras. Então, quando o corpo que projetava essas sombras se manifestou, e esse corpo é Cristo, então já não há mais necessidade de se praticar as obras da lei para alcançarem a justificação diante de Deus, Porque a nossa justificação passa a ser através da fé em Jesus. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus, e não mais, pelas obras da lei. Nós somos salvos pela fé, não por obras, para que nós não venhamos a ficar, envaidecidos, orgulhosos. Não, mas é por causa de Cristo. Então, quando Jesus ele veio, houve uma mudança da lei, Mudou o sacerdócio. E todos aqueles que receberam a Cristo Jesus como seu Salvador e seu Redentor, eles estão hoje debaixo de uma nova lei, de um novo ofício sacerdotal. E nós não podemos nos prender a esse jugo da servidão como nos tempos antigos, porque Jesus ele nos
comprou, nos garantiu uma liberdade apenas por crer nele, né? Através da fé. Então, esses falsos mestres, eles estavam entrando ali na igreja da Galácia, ali mudando, né, a doutrina de Cristo. E aqui em Gálatas, né, no capítulo 5, versículo 9, fala: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouquinho, né, desses falsos ensinos, eles tinham um poder de destruição muito forte, né, ali no meio do corpo, né, da igreja. E também de dispersão muito grande, porque mexe com aquilo que nós aprendemos, né, os rudimentos ali da doutrina de Cristo, quando nós recebemos a nossa salvação em Jesus. Então, começamos a ficar chocados, o nosso entendimento fica chocado diante desses ensinos, né, dessas heresias. Né, ele fala até no versículo 7, olha, vocês estavam correndo tão bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Né? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Esses ensinos não vêm de Cristo. Essas práticas judaizantes, né? E é importante também lembrar, quando nós vamos ler a palavra de Deus nos outros, né, as cartas que os outros apóstolos escreveram, nós vemos também que esses homens, né, eles trouxeram ali cultura judaizante, mas também traziam cultura, né, das religiões, né, do panteão greco-romano, que era muito forte naquele lugar ali, onde a igreja do Senhor estava estabelecida. E é interessante que, quando a gente ouve essa palavra, a gente começa a identificar, mas isso não é muito diferente das coisas que acontecem aqui, né, na sociedade que vivemos. Né? Existem muitas práticas que a igreja não rompeu ali da Idade Média, né? As práticas da Idade Média. Muitas coisas ainda acontecem, né? Muitas fábulas, né? Literaturas mitológicas, narrativas fictícias, misturadas ali para trazer, né, uma conotação religiosa. As superstições misturadas, tudo isso misturado com a verdade, que é o medo excessivo do sobrenatural. Então acaba conduzindo as pessoas ao cumprimento de falsos deveres, né? Usando amuletos, confiando em coisas ineficazes, ensinando os mitos que se opõem à verdade. Então, esse era o objetivo, né? A mensagem desses falsos mestres que estavam ali contaminando tudo, mudando toda a forma. E o combate a essas heresias é muito difícil. Acabou se tornando muito difícil ali para o apóstolo Paulo, para todos os outros apóstolos, para todos aqueles que estavam ali, né, na liderança da comunidade cristã. Porque tirar essas coisas, né, às vezes se torna até impossível. Aí acaba havendo ali a dispersão, né? Grupos que acreditam em uma coisa, grupos que acreditam em outra parte, né, da doutrina, e acaba virando confusão. Porque a melhor palavra para se expressar heresia é confusão. Né? É mistura, confusão total. E assim, eu fiz aqui uma pequena lista, né, de tudo aquilo que nós podemos ler da palavra de Deus, sobre a aparência dessas pessoas, né? Com isso eu não estou querendo fazer um caça aos fantasmas da igreja, não é isso não. Mas é para trazer conhecimento, para que possamos estar munidos contra todos esses falsos ensinos, né? Essas pessoas, elas possuem palavras persuasivas, está até aqui no texto.
né? Eles têm uma facilidade de convencer as pessoas a mudarem de opinião, mudarem de comportamento muito grande, né? Eles têm um comportamento assim bastante discreto, mas eles têm um poder de persuasão muito profundo. E todos aqueles que não têm uma base, né, bíblica, não tem ali um conhecimento da palavra de Deus, acaba caindo na conversa dessas pessoas. Possuem falsa humildade, né? Eles têm uma aparência igual, né, das pessoas, né? Igual a nossa aparência, né, que procuramos imitar a conduta de Cristo. Eles têm uma falsa humildade. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina que pelos frutos que conhecemos a árvore. Né? Às vezes nós vemos ali uma árvore muito bonita, mas o fruto está podre. Então, quando nós provamos, né, do fruto dessas pessoas, nós vemos que está podre, está completamente ali corrompido. Né? Não tem nada a ver com os ensinos de Cristo. Então, eles ensinam adoração aos anjos, aos espíritos e às forças da natureza. Eu sei que esse assunto aqui é um outro assunto que eu vou estar fazendo um vídeo específico, mas eles ensinam, né, a você se reconectar com a natureza, a você ali, né, de uma maneira bem sutil, sem que você perceba talvez, né, mas fazer com que você acabe atribuindo à criatura aquilo que é apenas ao Criador. A sabedoria deles é humana, diabólica, carnal. Nós vemos que não é uma sabedoria da palavra de Deus, não é uma sabedoria que vem do alto, é daqui, das coisas terrenas. Ensina um modo duro de tratar o corpo, através dos alimentos e exercícios, né? Ensinando ali a abstinência dos alimentos que foram criados por Deus, né? E isso aqui é um assunto também bastante forte nesses dias, né? Porque eles acabam introduzindo ali uma prática, né, de dietas ali, dietas alimentares que são completamente contra aquilo que a palavra de Deus fala, né? Que tudo aquilo que o Deus criou com oração é santificado. Né? Com isso eu não estou dizendo que nós não temos que ter ali o cuidado, né, com a escolha dos alimentos, né, na preparação deles, não é nada disso, mas apresentando ali uma doutrina, né, para que você acabe ficando escravo, né, de um culto ao corpo. Culto ao corpo. Bem, e os seus ensinos, né, ali são trazidos, né, por espíritos que dominam o universo, não o de Cristo. Né, os seus mentores espirituais são os espíritos, né, que dominam, que estão vagando nesse universo e que querem prejudicar o desenvolvimento da nossa salvação, da nossa santificação, né, querendo atrair, né, fazer com que o homem possa estar adorando a demônios e não adorando a Deus. Né? Então, com isso eu quero, né, é interessante que essas regras, elas parecem ser sábias, diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade, o modo duro de tratar o corpo, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Né? Então, assim, todas essas regras não mudam o coração das pessoas. Né? Conduzir, se permitir, né, a viver uma vida ali na prática, né, dessas obras aqui do passado, elas não vão me fazer religar a Deus.
porque é só por meio de Cristo Jesus, né? E precisamos, né, ficar atentos com tudo aquilo que queira roubar, né, a nossa liberdade que Cristo adquiriu, né, conquistou para nós. Amém? Que você possa estar recebendo essa palavra, observando as coisas que têm acontecido ao seu redor, né? E mais uma vez eu falo, né, nos meus vídeos aqui, que todo conhecimento que nós recebemos não deve gerar em nós, né, uma postura agressiva, né, no lugar onde nós estamos, com as pessoas que estamos ali, né, vivendo da mesma fé. Não. Nós precisamos saber até onde Cristo está nos conduzindo, né, naquele meio. E nós não podemos de maneira nenhuma, né, contender, porque a palavra do Senhor diz: aos servos do Senhor não convém contender, mas ser manso para ensinar, né? E que conhecimento que você, né, recebe de Deus, a exortação da palavra do Senhor possa primeiramente mudar você, né, para que possa mudar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Amém? Amém.